Abram comigo em Isaías capítulo 58 e eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer a leitura da palavra. Hoje um culto recheado da palavra de Deus e de testemunhos do amor de Deus. Coisa boa, né? Bom, para quem não sabe, meu nome é Armando. Bom, glória a Deus. Eu não sou pastor, eu estou pastor, servindo a Deus aqui. Pastoreio não é título, é função. Servir a Deus nessa comunidade é uma das coisas mais abençoadoras que podemos experimentar na presença de Deus. Isaías capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça. Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, teu semelhante. Então romperá a tua luta sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado o reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra santa, que ela entre no nosso coração, como uma semente que brotará para a vida eterna, Senhor, e para o alcance daqueles que estão ao nosso redor. Fala ao teu povo como tens falado, continua falando, Senhor. Na tua presença nos colocamos com temor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gloriosa palavra.
qual o alcance da verdadeira espiritualidade? Se alguém é de fato espiritual, quais são as suas características? Entre as crianças, e quem aqui já não foi criança, é muito comum se brincar de faz de conta. Criança tem limitação da própria idade, a criança não tem recursos, a criança começa a imaginar coisas, tudo vem do seu imaginário, elas gostam de imitar o que vem nos adultos, por isso elas brincam muito de faz de conta. As crianças, minhas filhas, minhas netas, gostam de desfilar com roupas de adultos. Elas fazem programas de TV, simulam construção de castelos, cidades, dirigem carros, aviões, caminhões, tratores, viajam para as estrelas em segundos, podem voar, enfrentar os inimigos ferozes no jogo de guerra, fazem comidas imaginárias em panelas de plástico, simulam culto com banda, louvor, pregação, enfim. O imaginário infantil faz de conta, isso é uma brincadeira saudável. Mas se você vir um adulto brincando de faz de conta, vai parecer muito estranho. Por exemplo, você, mulher casada, imagine o seu marido, ou você, jovenzinho, imagine o seu pai passando o dia na praia, construindo castelinho de areia e trazendo para casa conchinhas como se fossem moedas de ouro para fazer o supermercado da família. Sabe o que você ia comer? Nada. Seria muito estranho. No mundo espiritual também, nós tendemos a brincar de faz de conta que eu sou. O faz de conta religioso acaba criando uma fé frágil, infantil e muito distante do real encontro com Deus, que provoca no indivíduo transformações poderosas como estas que nós acabamos de ver e ouvir aqui. Bem, reconhecendo a nossa tendência do faz de conta espiritual, Deus, na sua palavra, nos chama a atenção através do profeta. Esse profeta foi ordenado por Deus para gritar, levantar a voz como trombeta e anunciar ao seu povo que só a verdadeira espiritualidade seria capaz de mudar o mundo, seria capaz de alcançar pessoas e trazer sobre esta pessoa as bênçãos e a aprovação do Senhor. Por isso eu quero convidar você hoje à noite, depois da leitura, a ouvir com os ouvidos da fé, qual é o alcance, o que é que provoca no indivíduo a verdadeira espiritualidade. O verso 1, Deus manda o profeta gritar muito alto, não se contém, levante a voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele, anuncia à comunidade de Jacó seus pecados. Gente, o texto vem numa sequência de clamor profético, desde o capítulo 40, lá no capítulo 40, o texto diz: console, console o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anuncie que ele já cumpriu o seu trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. O texto de Isaías, lá no capítulo 40, só traz o recado de Deus dizendo assim: atenção meu povo, vocês não precisam mais fazer coisas para obter a salvação de Deus, vocês não precisam mais produzir nada pelo esforço humano para alcançar comunhão com Deus ou aceitação de Deus. Tudo que eu e você podemos fazer para alcançar a aprovação de Deus é inútil. Ele já fez isso por nós quando enviou Jesus, o seu Filho, e ele foi perfeito homem e por isso capaz de nos substituir naquela cruz. E agora Deus coloca em nós o seu Espírito e provoca em nós, naqueles que creem, a capacidade e o desejo de fazer o que é certo. Mas como sempre, o primeiro aviso não bastou. O povo insistia em praticar uma espiritualidade do faz de conta.
Intimidade com Deus deu lugar ao rito religioso. É fácil para nós entrarmos nessa mesma estrada, nesse mesmo caminho. Enquanto o rito, a oração, o jejum, o cântico, o levantar das mãos, o ajoelhar-se, o ler a palavra, o dizimar, o frequentar o culto, a casa de Deus, enquanto isso deveria ser um meio para nos levar à genuína presença de Deus, experimentando a sua presença. Enquanto estas coisas que nós mencionamos aqui, deveriam ser praticadas por um amor profundo que se deve a Deus, o povo de Deus, com o passar do tempo, transforma essas coisas num fim, ao invés de um meio. Adoram mais a coisa criada do que o Criador. Adoram mais o rito religioso, evangélico ou não, do que o Deus que se pretende adorar. As festas religiosas, os dias santos, os rituais do templo, as práticas espirituais que deveriam conduzir o povo a amar a Deus e amar o próximo, acabou levando-os a uma busca egoísta por vantagens e benefícios pessoais. E a pergunta é sempre assim: que proveito eu posso tirar disso que eu estou fazendo? E nós que estamos acostumados ao longo de 500 anos de história a um cristianismo de troca, quanto mais você reza, mais você obtém, quanto mais boa obra você faz, mais aceitação você tem. Nós estamos acostumados a esse jogo da balança do bem e do mal. Eu pratico determinadas coisas erradas, mas no final de semana eu me torno um religioso e ali eu aplaco a ira de Deus sobre mim e eu compenso meus pecados, e quem sabe quando eu morrer vai haver uma balança justa. Lê do engano. Quando nós começamos a fazer isso, o rito religioso se torna mais importante do que o Deus a quem nós queremos adorar. Israel fez isso. Acabou levando a uma busca egoísta. E preste atenção numa coisa: o nosso cristianismo mais puro, ou que nós poderíamos chamar mais ortodoxo ou evangélico, acaba também levando pessoas à igreja com a finalidade de obterem uma bênção de Deus, obterem um favor divino para uma necessidade pessoal. Parece que tudo que se pratica é em função de se obter algo de Deus e não a presença de Deus. Nós pouco vamos ao culto porque ali vamos ter um encontro com o Senhor, através da sua palavra, das manifestações de louvor, através dos testemunhos. É mais uma busca para uma cura, uma resolução de um problema, e assim nós vamos dando importância ao rito. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, quanto mais eu frequento, quanto mais eu dou, maior a bênção que eu recebo pessoal. Aí vem o faz de conta espiritual no verso 2. Preste atenção comigo. O texto diz assim na Nova Versão Internacional, NVI: pois dia a dia eles me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Agora presta atenção nesse texto: parece, mas não é. Não temos aqui uma rebelião explícita, não temos aqui um claro abandono da fé, não temos aqui uma atitude escancarada de rebeldia, ao contrário, existe uma busca, existe uma frequência assídua, existe um pedido por justiça, mas a motivação é reprovável. Preste atenção nesse detalhe, povo de Deus, para a gente chegar à essência do que Deus está dizendo aqui. Deus mesmo revela a hipocrisia religiosa, porque Ele diz: parecem, como se fossem. Eles vêm, parece que eles estão interessados em mim,
Esta é uma busca pelo Deus que pode fazer por eles e não por quem Deus é. Como alguém que espera no aeroporto, imagine você esperando um amigo que você não vê há anos, mas ele está vindo da América e você pediu que ele trouxesse aquele brinquedinho que você estava querendo há muito tempo. Não vai precisar pagar imposto, ele vai passar lá dentro do limite dos $500 e o cara chega no aeroporto e você está ansioso. Por quem? Ou por quê? Quando você promete muito para as crianças que enquanto você viaja, você traz um brinquedo e você traz um bombom, um doce, não demora muito, no primeiro abraço, na chegada, não é o abraço, é cadê meu presente? E a nossa relação com Deus, em termos da nossa religiosidade, acaba se tornando algo parecido. Parece que nós buscamos a Deus por quem Deus é, pela pessoa, parece, mas no fundo, muitos de nós estamos só querendo o benefício pessoal disso. O que é que eu ganho? O que é que isso vai trazer como melhoria na minha vida, na minha casa, nas pessoas que eu amo, na minha família, no meu trabalho, no meu emprego? Como é? Por isso a teologia da prosperidade faz tanto sucesso, porque as pessoas vão aos templos em busca de investir alguma coisa para receber em troca. Tudo tem que dar certo para ser sinônimo de que Deus está presente em algum lugar. Verso 3, porque jejuamos, dizem, e não ouviste, porque nos humilhamos e não reparaste. O que o povo está dizendo agora é, por que eu faço tudo isso e o Senhor não me responde? Por que o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Ser visto, ser notado, parece a finalidade única desse jejum religioso de Israel. Eles jejuavam, eles lamentavam, eles uivavam, eles colocavam o rosto no pó da terra, eles vestiam pano de saco, ficavam nas cinzas, mas era um faz de conta. Era uma tentativa de impressionar pessoas e impressionar Deus para obter uma resposta imediata e pessoal. Aí, queridos, a espiritualidade do faz de conta produz uma contradição. No dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Deus começa a denunciar. Vocês exploram seus empregados. Aqui provavelmente no Shabat, no dia separado por Deus, os judeus não apenas adoravam, mas mantinham seus negócios funcionando. Por isso que Jesus foi lá no templo e com a Zohag mandou todo mundo para fora. Porque eles estavam transformando a casa de oração, o lugar dos gentios, num lugar de negócios. E aí a coisa fica ainda mais feia. Os judeus fizeram do dia da expiação um dia comum. Adoração como rito e negócios como meta. Uma mistura reprovada por Deus. O exercício do jejum não os deixava tranquilos e focados no Senhor. Pelo contrário, eles ficavam irritados, estressados e se envolviam em discussões de negócios. O texto diz aqui que eles se envolviam em discussão, rixas, brigas e socos brutais. A palavra socos brutais pode ser traduzida por discussões acirradas ou uma disposição física para o trabalho árduo e pesado, punho cerrado, exatamente no dia que era o dia de descanso do Senhor. O judeu não perde tempo para ganhar dinheiro. Todo dia é dia, toda hora é hora, inclusive no templo. É como buscar ao Senhor para se dar bem nos negócios. É como aquele que não consegue se concentrar um minuto na adoração a Deus, porque está preocupado com afazeres, compromissos e etc. Lazer e trabalho antes da contemplação e da adoração que o Senhor merece por aquilo que Ele é. A espiritualidade do faz de conta prende-se ao rito, verso 5. Será esse o jejum que eu escolhi de apenas um dia? Que o homem se humilhe, incline a cabeça e etc, e etc, e etc. Deus está dizendo ao seu povo, aceito o gesto exterior. Eu aceito o que você está fazendo, mas só quando a mente e o coração estiverem igualmente rendidos.
quando a motivação da sua busca for a minha pessoa, e não o que eu tenho para lhe oferecer. Por isso Deus diz isso ao povo. O povo não estava pecando abertamente, irmãos. Presta atenção aqui. Existe uma zona de conforto, uma neutralidade, como aquele que diz assim: ei, você é pecador. Não, não sou pecador não. Eu guardo os mandamentos. Eu nunca matei, nunca roubei. Por isso eu acho que eu vou para o céu, vai dar tudo certo. Jesus pega essa religiosidade de cumprimento de mandamento e de obediência do faz de conta, e ele torna a coisa mais complicada. O judeu dizia assim: a lei não diz não matarás? Nunca matei ninguém. E Jesus pega esta lei e transforma do mandamento escrito para uma condenação no coração do homem. Ele diz assim: qualquer que no seu coração intentar contra alguém, se você sentir raiva de alguém, se você intentar no seu coração, já matou. Eu nunca adulterei. Jesus disse: aí na tua mente você cobiçar uma mulher, se você fixar os olhos nela com malícia, você já adulterou, você é adúltero. Jesus desmascara essa obediência falsa, que dá uma sensação de autojustiça para nós. Então, o primeiro momento aqui é de denúncia mesmo. Aí Deus começa aqui através do Espírito Santo a falar da espiritualidade desejada. A revelação mais clara, o direcionamento mais explícito, a vontade de Deus mais objetiva podem ser compreendidas neste texto. Quem tem ouvidos agora para ouvir, ouça. Deus pede que o profeta grite, clame, proclame para estímulo dos sinceros, para o estímulo daqueles que verdadeiramente buscam a presença dEle, e para aqueles que se perderam na religiosidade oca. Queridos, a espiritualidade desejada, segundo o texto do verso 6 em diante, alivia o sofrimento do próximo. Presta atenção, não é o seu sofrimento, é do próximo, é das pessoas que estão ao seu redor. O jejum que desejo, diz Deus, não é este, mas o jejum é este. Aqui tem uma sequência de verbos no infinitivo, mostrando que o que ele está pedindo aqui é atemporal, é algo que deve ser feito sempre. Não é soltou no passado, não é soltarás no futuro, não é estou soltando agora, é soltar sempre. A sequência de verbos no infinitivo indica que a ação é contínua, é sempre, é atemporal, não para nunca. Olha aí: soltar, desatar, libertar, romper, partilhar, abrigar, vestir, ajudar. Este é o jejum que Deus queria do seu povo naquela época. É uma externalização do amor, é a forma prática de adorar a Deus, fazer com que o amor de Deus que chega ao seu coração vaze para as pessoas ao seu redor. Quando Jesus se apresenta a Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, quando ele volta a pescar, Pedro, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama mais do que estes? Jesus não confronta Pedro com a frequência ao culto, o tanto de dízimo que alguém dá, o tamanho da oferta, o tempo que ele passa em oração, o quanto da Bíblia ele leu, né? Todos nós temos que ler, mas não é isso. A Bíblia ele leu, a Bíblia, porque quem lê a Bíblia recebe mais coisas de Deus. É porque lendo a palavra você encontra a pessoa dele descrita nesse livro, na sua essência. Você deve ler a Bíblia pelo que Deus é e como ele se revela na palavra. Deus está dizendo aqui agora, aliás, voltando à história de João, de João capítulo 21, Jesus diz a Pedro 3 vezes: você me ama mais do que estes?
Você me ama mais do que esses? Pedro fica quase irritado porque Jesus pergunta 3 vezes. Ele se entristece, como quem diz assim: você não acredita em mim não? Talvez se eu perguntasse aqui hoje à noite a vocês, responda pessoalmente aí diante de Deus. Se Jesus estivesse perguntando a você agora: você me ama mais do que tua mulher, teus filhos, teu marido, teu emprego, teu futuro, teu salário, teus bens, tua saúde? Você me ama mais? Não é que você não deva amar essas coisas, mas qual é a graduação do teu amor a Deus? Você me ama mais do que estes? Depois Jesus tira o comparativo e simplesmente nos olhos de Pedro e diz: você me ama, Pedro? E a pergunta vale para você aqui hoje à noite. Você ama a igreja de Jesus? Você ama os rituais da igreja? Você ama a oração, a reza, a frequência, o estar? Você ama as pessoas? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: você ama o Senhor Jesus? Responda. E quando Jesus ouve Pedro dizendo: tu sabes que eu te amo, Jesus diz: então prova que você me ama. Cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas que eu tenho colocado nas tuas mãos. A pergunta é para todos nós. É a mesma coisa que o Senhor está buscando aqui nesse jejum. Quem seria contra jejuar? Quem seria contra uma vigília de oração? Quem seria contra uma leitura prolongada da palavra? Quem seria contra essas coisas? Deus foi contra por falta de consistência, de essência e de motivação real. Falta de consistência, de essência e de motivação real dos judeus. Essas atitudes de essência e de motivação aqui, ao alcance social, como nós estamos falando, mas há uma postura interior que não oprime, não despreza, não discrimina, não explora, não nega ajuda. Enfim, antes de ser uma ação ministerial, precisa haver uma decisão espiritual. Se você ama o Senhor de verdade, você agora está disposto, deve estar disposto e pronto a executar o jejum que Ele está pedindo. E o jejum que Ele pede é este: solte as correntes da injustiça. É este: solte as correntes da injustiça, corras do jugo que se põe sobre pessoas, liberte seus funcionários para que um dia eles cresçam e sejam maiores do que você. Liberte a sua funcionária, aquele que te serve, para que um dia ele seja muito maior que você. Coloque as pessoas num pedestal para que elas cresçam e subam. Olhe para aquele que menos tem, que não tem ou que nada tem ao seu redor e queira o melhor dele sempre. Solte os jugos. Desate as cordas. Ponha em liberdade os oprimidos. O que ele está dizendo é que o jejum que Deus quer de nós naquela época, mas os verbos me dizem, vale para hoje. A palavra fala, Jesus dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Você tem que partilhar a comida com o faminto, partilhar de forma sábia, partilhar a comida com o faminto, partilhar de forma, porque você ama a Deus, porque você compreende que a comida que Deus tem lhe dado, suficiente para você, Deus tem lhe dado para que você reparta para o outro. Partilhe a comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista-o nu quando você encontrá-lo no meio da rua, não recuse ajuda ao próximo. Percebe? A pergunta aqui é: você entende? Você quer jejuar de acordo com o que Deus está dizendo? Você tem que estar com o coração aberto para tocar as pessoas ao seu redor. Os sujos, os limpos, os corruptos, os bandidos, os depressivos, as pessoas com desvios de caráter, os encarcerados têm que ser visitados,
Os encarcerados têm que ser visitados, vão ser acolhidos, amados. Nós precisamos de um cristianismo capaz de tocar as pessoas, porque quando nós tocamos a vida de alguém, é Jesus abraçando essa outra pessoa, porque Ele está à direita do Pai em majestade, e Ele nos chama de seu corpo. Olha as tuas mãos, elas são as únicas mãos de Jesus que a pessoa que está lá na calçada pode ter. Olha o dinheiro que Deus colocou na tua carteira, pode ser pouco, pode ser muito, mas pode fazer falta para alguém se você não repartir, se não tiver compaixão. É claro que nós não vamos admitir aqui nenhum tipo de alimentação de malandragem, porque nós temos os que se fazem de pobres e que jamais gostariam de sair daquele estado de miséria nos sinais, porque eles ganham mais lá do que ganhariam trabalhando, normalmente. Nossa sociedade tem desvios e mais desvios. Sexta-feira eu estive aqui numa igreja, num show que teve. Quando terminou a programação, nós saímos e lá, quase 11 horas da noite, eu vi uma pessoa pedindo dinheiro ali perto da gente. E eu senti vontade de conversar com ele. E ele estava bem sujinho. Dei um abraço apertado e ele me falou que era catador de lixo, que tinha perdido o carrinho. Então vamos encaminhá-lo para o lugar certo. Caminhamos lá para o Daniel, para a Ritásia. No outro dia me ligaram que ele estava lá, o nome dele era Chico. Eu disse, resolve aí, procura saber aí como é que é o Chico. Ao contrário do que eu fiz lá no meio da rua, abracei o Chico fedorento, como estava. Daniel, ao receber o Chico, mandou logo tomar um banho, botou logo uma roupa boa nele, e o bichinho deve ter ficado nos trinques. Mas Daniel tem discernimento para saber que tipo de catador de lixo é esse, que tipo de necessidade ele tem. Não é ficar alimentando criancinha aqui que pede R$10 para isso, para aquilo, para levar para casa e dar droga e alimentar a droga da família ou a família que usa droga. É ter discernimento, compaixão, é andar na rua como se Jesus estivesse andando ali. Como é que ele olha para o indivíduo desprezado? Como é que ele olha para o bandido? Como é que ele olha para aqueles que estão de fato escravos das suas próprias compulsões? Só o amor profundo por Jesus pode produzir verdadeira compaixão que se transforma no serviço ao próximo. Faça com o seu grupo pequeno projetos para alcançar. Faça com o seu grupo pequeno projetos. Fizemos aqui na campanha Juntos ao Redor do Pedras, mas não era para ter durado só um mês. Aquilo foi feito como exemplo do que nós podemos continuamente fazer. Hoje pela manhã eu estive aqui nessa propriedade, tem dois garotinhos que sempre estão aqui, pé descalço, também sujinhos, cabelo bem emplastado, como diz o outro, e uma carência. Hoje um olhou para mim desse tamanho, bicho. Hoje ele olhou para mim assim, estendeu os braços e disse, me pega no colo. Aí eu peguei ele no colo e fiquei com ele no colo. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse abraço que eu dou nas minhas netas, limpinhas, cheirosinhas, bonitinhas, tudo com shampoozinho, daquele melhor, eu estou dando nesse menino aqui que ele está me sujando tudo. Mas quando é que esse rapaz recebeu da última vez um abraço de um pai, de um avô? Aí eu fui perguntando aqui para um amado irmão, de onde são esses meninos? Ele disse, vem cá, vou lhe mostrar. Eu fui ali até o outro lado da rua para olhar. Aliás, eu vi uma menininha de longe com o cabelo assim, bem queimado, bem arrepiada. Estava o cabelo daquele tipo que as mulheres não gostariam de usar. E quando eu cheguei perto, que eu toquei no cabelo dela, ela deu um pinote, disse logo um negócio lá e saiu correndo com raiva. Aí eu disse, mas por que ela foi embora? Ah, não sei o que, tá arengando com ela, não sei o que. Ela quase diz um palavrão e foi embora. Desse tamanho. Aí não demorou muito, lá estava ela puxando o meu calção aqui que eu estava
jogando bola aqui de 5 horas da manhã. Aí ele estava me puxando o calção, a menininha chegando perto. Eu disse, puxa vida, se eu cheguei perto, você nem quis. Aí eles foram me mostrar a casa. O pai é catador de lixo, a mãe viciada em drogas. Essas crianças não têm futuro se Jesus não entrar naquela casa. A igreja está aqui para fazer diferença nessas famílias, como tem feito, mas não é a igreja instituição, sou eu, é você. Por onde você passa tem essas histórias de carência, e o nosso compromisso é fazermos um jejum segundo a vontade de Deus. Antes de denunciarmos a miséria da sociedade, nós precisamos ter coragem de denunciar a nossa miséria e o nosso egoísmo. Esse egoísmo que move a nossa prática religiosa. É um jejum sem misericórdia. É ser igreja sem misericórdia. É viver cristianismo e evangelho sem misericórdia. Não pode. É preciso coragem para a gente denunciar o nosso faz de conta, que não gera discípulos, que não alcança outras vidas, que não ama os menos favorecidos, que não ama o riquinho, a patricinha, que não ama aqueles caras que estão lá. Esse irmão que esteve aqui não é da favela não, é de uma das famílias mais nobres. Eu fico até agora pensando, o que esse homem está fazendo aqui no Lar da Paz, como obreiro, comendo aquela comida com o pessoal ali, e fazendo aquele trabalho. Ele podia estar num palácio lá em Natal. É porque ele encontrou Jesus, ali dentro do Lar da Paz. Jesus estava lá. Ele disse, eu vou ficar aqui. E a coisa mais importante, ele decidiu fazer um jejum. O jejum que diz, o que eu recebi, agora eu quero repartir. Eu não sei até quando, mas eu quero passar adiante esse amor. Irmãos, vamos ter coragem para denunciar esse nosso faz de conta. A verdadeira espiritualidade atrai as bênçãos do Senhor. E aí vem, não podemos buscar as bênçãos antes de buscarmos o Senhor das bênçãos. Amém? Não podemos nos deleitar nas bênçãos antes de termos o real prazer em simplesmente amar a Deus e adorá-lo pelo que Ele é. Querido, isso cura ferida, isso opera milagre, isso faz tanta coisa que você nem imagina. Mais do que a busca do rito para alcançar a bênção, estar na presença de Deus, percebê-lo, segui-lo, amá-lo. Vocês não imaginam, é céu na terra. Para Ele jejuaremos, para Ele cantaremos, oraremos, contribuiremos, frequentaremos, cearemos, serviremos, tocaremos, ensinaremos, pregaremos para Ele. Deus se digna a revelar ao seu povo as consequências naturais de uma espiritualidade sincera. Olha o verso 8, ele diz, aí a sua luz irromperá como alvorada. Aí vem luz, vem cura, vem justiça, vem glória, vem resposta e vem presença. A luz e a cura rompem prontamente, dando a ideia de velocidade. Não demora não, é rápido. Quando você está na presença de Deus, amado, você experimenta coisas tremendas. O irmão Reginaldo estava compartilhando comigo outro dia, e disse assim, eu fico inspirado aí quando você disse que levanta pela manhã, eu levanto de joelhos, né? E vou lá orar ao Senhor, aí depois eu vou para um lado da minha janela e vejo lá, agora estou morando nas alturas, mais perto do Jesus, do arrebatamento. Aí eu olho para um lado e oro pela cidade desse lado. Depois eu vou lá na cozinha e olho para o outro lado e olho para a cidade, o aeroporto, eu vejo tudo ali, a serra, e começo a orar pela cidade. E eu fiquei inspirado aí por esse detalhe aí de você estar orando pela cidade. Outro dia eu estava andando assim, essa coisa da intimidade com Deus. Eu disse, Senhor, faz com que um passarinho pouse aqui no meu ombro, ou uma borboleta. Eu disse, Reginaldo, só o Reginaldo mesmo. Aí ele disse que queria um passarinho. Aí ele veio contar esse negócio. Quando ele começou a contar, eu disse, meu irmão. Aí ele disse, não, mas olha aqui. Aí mostrou
Ele dentro do carro filmou no celular dele. Ele ficou dentro do carro, vidro fechado, veio um passarinho, pousou no retrovisor e ficou picando. Fechado, veio um passarinho, pousou no retrovisor. Entrar. Sabe a cor do passarinho? Vermelho, como eu nunca vi. Já pensou? Cara, agora é o seguinte, o passarinho não pousou no ombro dele porque ele não deixou, ficou com o vidro aberto, ele teve medo do passarinho. O resto da profecia aí do negócio não completou, né? E o passarinho bicava e ia embora, e depois voltava. Gente, um passarinho que não se vê normalmente aqui, todo vermelho. Está gravado. Você ainda tem gravado, Reginaldo? Depois do culto, faça uma fila. Quem sabe a gente põe no vídeo aí, né? O Euriano consegue botar no vídeo aí, semana que vem. Eu mostro o passarinho que visitou o Reginaldo. Andar com Deus, gente. Buscar o Senhor pelo que Ele é tremendo. É tremendo. Justiça e glória são expressões paralelas da presença de Deus adiante e por trás do seu povo. Orações respondidas. Aí Deus lembra de novo no verso 9, segunda parte, o verso 10. Deus volta, depois ele diz assim: se você jejuar como eu estou lhe dizendo, se você repartir a sua vida com o outro, se você der, se você recebe para transmitir, se você não é aquele indivíduo que fica só se enchendo, crentes que estão há anos aqui, nunca lideraram um grupo pequeno. Apacenta minhas ovelhas, Jesus está dizendo. Você não diz que ama Jesus? Por que é que você se recusa a ter pessoas ao seu redor que têm sede de Deus, que precisam de um abraço, de uma palavra amiga, de um cuidado, de um ombro, de um versículo, de um choro, de uma oração? Por que é que você continua dizendo, não, eu só quero frequentar o culto de domingo à noite? Comida boa que entra pela boca e não sai, faz mal. Tem que servir para alguma coisa. Tem que ser processada. Você recebe a palavra de Deus para transmitir, para sair daqui dizendo: o Senhor falou comigo e agora, Senhor, eu quero transmitir isso para alguém, em palavras, em gestos, em vida. E ele lembra de novo: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Olha aí, irmãos. Agora, outro detalhe, antes da gente terminar, presta atenção. O verso 10 tem um segredo aí. Olha o verso 10. Põe aí, tá, na tela aí, tem aí o verso 10? Põe aí. Tem gente que tem Bíblia, olha na... Põe aí, tá, na tela aí, tem aí o verso 10? Tem, olha para cá, não tem problema. Mas aqui é a palavra de Deus também. Verso 10. Se com renúncia própria, quem? Você. Esse verso 10 tem uma coisa muito especial. É o fato de que o envolvimento é pessoal, não é a igreja. Ah, nossa igreja tem obras sociais. Ah, nossa igreja arrecada nota. E a sua nota? Faz o quê? Você individualmente? Quantas vezes você foi lá orar por esse casal que enfrenta batalhas espirituais? Esses indivíduos que vocês viram aqui na frente são exatamente como eu fui há anos atrás. Eu poderia estar invadindo a sua casa, roubando as tuas coisas, matando alguém da tua família, se Jesus não tivesse me alcançado. Aqui atrás, esses homens que estavam aqui, lavados pelo sangue de Jesus, foram restaurados. Eles não vão dar mais trabalho ao Estado, nem à cidade. Eles vão ser agora transmissores das boas novas. Glória a Deus. Mas o envolvimento é pessoal. O tempo verbal da ação de beneficiar e satisfazer indica um envolvimento pessoal. É um tempo verbal no hebraico que quer dizer você mesmo, alimentando o faminto. Por favor, não transfira a bênção de poder ajudar, alimentar, acolher, tocar, pôr as mãos no arado. Não transfira isso a ninguém. É você. Desça de onde você está. Saia do seu castelo. Saia do anonimato.
e apacente o rebanho de Jesus. Se eu pudesse olhar, quando olho daqui, eu não vejo direito o rosto de ninguém, por causa das luzes. Mas se eu pudesse olhar para alguns irmãos em Cristo que estão há anos nessa comunidade e não lideram um pequeno rebanho, anos nessa comunidade e não lideram um pequeno rebanho, ouvissem hoje a voz de Jesus, homem e mulher, você ama a Jesus? Então apacente o rebanho de Jesus. O que você está fazendo nessa rodinha de amigos com 10 crentes que você conhece há anos? Você quer ir tomar café, ir para a praia, fazer passeio, subir a serra, descer a serra com seus amigos? Pois continue fazendo, são seus amigos. Mas quando você se reúne num grupo pequeno, é a presença de Jesus em meio de 2 ou 3, para celebrar a ceia do Senhor, para abrir a palavra de Deus, para consolar, para confortar, para ministrar, para apacentar e cuidar das ovelhas de Jesus. E aí você não escolhe quem o Senhor vai mandar para dentro, não. Não queira só seus amiguinhos dentro, não. Porque quanto mais gente passar por ali e receber um abraço, uma palavra, um pouco daquilo que Deus tem lhe dado, quanto mais, melhor. Quando nós falamos aqui em multiplicar os grupos pequenos, tem gente que treme nas bases, porque, e essa amizade? Imagine Pedro, João, Tiago dizendo: Jesus, espera aí, 3 anos é muito pouco, você vai para onde? Para a cruz? Não, fica aqui, vamos fazer uma tendinha aqui no Monte da Transfiguração, está tão bom, não é não? Esse egoísmo que faz grupo pequeno para si, e não em função do outro que Deus está colocando na sua vida. Não faça para você, faça para os outros. Abra a sua casa, bote cadeiras e mais cadeiras para as pessoas chegarem, os famintos, os doentes. Leva para casa, dá banho. Leva para casa, ama, leva para casa, cuida. Aleluia. Então, o resultado é glorioso, as bênçãos vêm num crescendo. Presença de Deus mesmo nas trevas, cuidado constante, desejos satisfeitos, ossos curados, saúde física, ossos fortalecidos, jardim regado, cena rara numa terra árida. Outro lembrete: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Mais um lembrete da graça divina que não pune, não disciplina sem antes avisar. Chama atenção e mostra que a misericórdia e a santidade divina exigem coração sincero e fé obediente. Espiritualidade não combina com faz de conta e conivência com o erro. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança que o Senhor deu ao seu povo. Quem diz isso é o Senhor. Verso 14. Este é o verdadeiro jejum, a misericórdia e a compaixão associadas às práticas religiosas. Zacarias 7,9 diz assim: diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Pode vir, Orlando. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Mateus 9,13 diz: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A espiritualidade que vem de dentro reflete o profundo amor por Jesus, que vaza de forma natural em busca de amar e servir ao próximo, dando, doando, suprindo, acolhendo, repartindo. O que de graça vocês têm recebido, deem, repartam. Vida, saúde, bens, futuro, escola. Nosso desafio é maior que um projeto, um ministério, um bairro. É para todos quantos o Senhor colocar a seu redor. Eu estive numa reunião de líderes da rede de adolescentes. E eu fui ontem lá, para uma palavra, lá na Taíba, eles estavam reunidos. E alguém me disse: ó, tem um jovenzinho aí que é líder também, está querendo carona para ir, porque não pôde ir durante o dia, a mãe parece que teve um neném, ou teve no hospital. E eu tive o privilégio de dar uma carona, peguei ali no Bom Biscoito o Hilberto, seu nome, ele tem um outro nome, Cobá, deve ser um apelido que a turma ri quando fala desse nome, mas eu levei o Hilberto comigo. Entrou o jovenzinho com a sua
mochilinha nas costas, sentou ali no carro atrás, e a gente foi dirigindo quase tarde da tarde para Taíba, e conversando. E sim, e você? De onde você é? Ele disse: pastor, você dirige? Não, eu tenho carteira. Mas e aí, você dirige? Não, meus pais não têm carro. Meu pai é pedreiro, tem um negocinho lá. Aí ele disse assim: outro dia o senhor estava falando da favela dos Trilhos. Eu sou dos Trilhos, sou amigo do Jailson. Frequentei aquele ministério Mão Amiga quando começou lá na favela dos Trilhos, a nossa igreja alcançando aqueles meninos que desciam lá para quebrar a coisa dos carros, outros para roubar, outros para chutar a canela do doutor Ednilton, que é o dono do colégio lá. Eu te falei para vocês outro dia, não foi? Que o Ednilton disse, subindo no elevador, ele brigou com o menino lá, o menino deu um chute na canela do dono do 7 de setembro. Aí ele disse: pastor, não dá para você arrumar umas ovelhinhas mais mansas, não? Eu disse: não, esse é o pessoal do trilho aí. Nós estamos tentando amansar, mas daqui até lá haja canela. E de vez em quando eu falo com o Ednilton essas coisas, né, a gente ri, mas Aí eu conversando com esse menino, ele mora lá. Muitos dos amigos dele, aliás, já morreram. Se envolveram com drogas. Esse menino foi resgatado pelo sangue de Jesus. Ele trabalha hoje numa empresa e faz faculdade, coincidentemente, na faculdade, de uma das faculdades, aliás, na faculdade que o doutor Ednilton é dono. Eu estou para encontrar-me com ele na segunda-feira e dizer, aliás, amanhã, eu vou ligar e dizer assim: ei, eu não sei se é ele, mas aquele rapaz que chutou a tua canela, hoje é aluno da tua faculdade. Eu estou pensando se eu falo, porque ele pode ser expulso da faculdade, né? Ou de repente receber uma bolsa, né, não, Hilberto? Quem sabe? Eu vou chorar, né? Amém? Querido, mas vale a pena abraçar, vale a pena amar. Quando você passar por esses catadores de lixo na cidade, dê preferência. Se puder parar, dê um abraço. Eles moram no meio da rua, a maioria. Não tinham de dormir. Dorme numa praça atrás do jornal O Povo. E o Daniel e a Ritásia têm abrigado muitos desses aqui naquela pracinha em frente ao jornal O Povo. Faça uma visita lá um dia, você vai ver o que é graça e misericórdia. Envolva seu grupo pequeno nos projetos sociais. Guarde a sua notinha. Nós não estamos aqui querendo ajudar o governo que cobra mais imposto do que deve e faz do imposto o que a gente não gostaria que fizesse. Mas já que fazem tanta loucura com o dinheiro público, por que não direcionar isso para o bem, que era a finalidade que deveria ser direcionado, todo o dinheiro público arrecadado às custas de pesados impostos nesse país? Nós não estamos aqui para dizer que somos pró isso, pró aquilo, não somos pró ninguém. A Bíblia manda orar pelos governantes. Nós não temos nenhum partido e não estamos aqui para falar de ninguém. Estamos falando de Jesus. E você, como cidadão, tem a oportunidade de pegar uma notinha e guardar e dizer: isso aqui vai virar um benefício para um projeto social. Eu quero ir lá ver, visitar, amar, quero encaminhar pessoas para lá, para um projeto social que vai jejuar como Deus quer, amando, doando-me, dando-me, acolhendo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite tão preciosa e pelo desafio que o Senhor nos dá hoje à noite. Eu peço que o teu povo possa responder no íntimo, na presença do Espírito, a pergunta que o Senhor fez a Pedro: você me ama? Você me ama? Então cuida das ovelhas perdidas e achadas, no bairro, na cidade onde eu tenho te colocado. Senhor, que a tua igreja saia daqui desafiada, que nós tenhamos, Senhor, um romper de poder nessa cidade, capaz de atingir os lugares mais escuros, nas favelas e nos palácios, nas mansões, nos prédios, Senhor. Que cada irmão incorpore o Espírito de Jesus, ame com o amor de Jesus, e do seu jeito, no seu lugar. Aqui não tem aquele que faz mais ou faz menos. Deus coloca uns na favela e outros lá no palácio. Deus coloca uns, Senhor, lá na reciclagem e coloca outros lá no gabinete do governo. E a luz de Jesus vai entrar para levar justiça, para de verdade não permitir a injustiça e soltar as ligaduras daqueles que estão presos
ao pecado. Senhor, que cada um aqui hoje à noite possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa ponte sobre as águas, eu quero ser esse marco, eu quero ser essa luz, Senhor. Agora eu entendo que o meu amor a Jesus tem que ser traduzido no dar e no doar. Se eu der um copo de água a um sedento, Jesus disse: foi a mim que você deu. Que a gente olhe para as pessoas, não veja, mas veja a criatura de Deus que pode ser resgatada pelo sangue de Jesus, como nós não vejam. Enche a tua igreja de misericórdia, Jesus, de um jejum verdadeiro. Quando a gente se reunir para celebrar aqui, o Senhor vai aceitar o nosso cântico, Senhor, e vai curar o teu povo, e vai abençoar o teu povo, Senhor, não porque eles pediram, mas porque eles te amam, te servem, Senhor, para a glória do teu nome. Se houver alguém aqui hoje à noite que gostaria de publicamente dizer: hoje eu quero entregar a minha vida a esse Jesus que me amou incondicionalmente. Tem alguém? Levanta a sua mão e diga: hoje é meu dia, quero entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abracem, celebrem. Amém, 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 amém. Abracem, celebrem. Mais alguém hoje à noite para dizer: hoje eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, receber o seu perdão incondicional, Ele morreu no meu lugar, eu quero ter vida, salvação hoje à noite. Eu quero seguir Jesus, quero andar com Jesus, quero aceitar Jesus. Vocês que fizeram isso hoje à noite, procurem um espaço de conexão e vamos adorar o Senhor. Amém.